Você que crê em Deus, você tem temor ou tem medo? Quando você está conversando com seus pais e que eles brigam com você e tudo mais, eles te fazem com que tu tenhas medo ou respeito? Existem algumas diferenças que nós precisamos compreender. E é muito triste ver pessoas falando de que Deus, ele não é carrasco, que Deus não amaldiçoa, que Deus não permite isso, não permite aquilo, que é tudo muito liberal. Vocês estão tudo errado, viu? Por conta de que não ler a palavra de Deus, e mais ainda, quando lê, interpreta errado. Eu vi alguns vídeos ontem e me deixou perplexa da forma como conduz as coisas sagradas de Deus, da forma como trata eu não diria a religião, mas eu diria o nosso Deus, que merece todo o respeito, que merece que temos temor e não medo. Mas eu diria o seguinte: se você é aquela pessoa, olha, fica até o final para tu entender o que eu tô falando aqui, viu? Para você não perder tua salvação, você que conhece a Deus, ele não é esse paizão, esse liberalzão, esse que riscam a Bíblia e ele tá tudo bem. Não é isso não. O nosso Deus, ele é um pai que percebe em nós como é que nós o amamos, de que forma nós colocamos ele no trono e de que forma nós conduzimos a nossa obediência. E você acha que cada coisa que você faz, mesmo na ignorância, isso não vai ter consequência? É claro que tem consequência. E é por isso que eu estou aqui trazendo uma palavra para você, te dizer que Deus, ele abençoa sim. Sim, ele abençoa, ele quer que você venha para o reino dos céus. É claro que ele quer todas as almas no reino dos céus um dia, tendo a salvação eterna. E no livro de Deuteronômio 28, eu quero que você leia. Eu não vou ler todo aqui para você não, porque é muita coisa. Mas vejam que as bênçãos que serão lançadas do monte de Gerizim, aqui é na época da lei, tá? Aqui a gente percebe que as bênçãos são 14. Mas aqui também no versículo 15 fala dos castigos por desobediência, né? E no versículo 15 diz: será, porém, que se tu não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Assim como bênçãos, as maldições também nos alcançam. Seja onde você estiver, hoje você pode estar cantando, você pode estar sorrindo, hoje você pode estar por cima, como diz aí o ditado popular, da carne seca, mas amanhã você pode não estar. Então, no livro de Eclesiastes diz que há tempo para tudo, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de para tudo. E tudo é permissão de Deus. E quando Deus enviou o Filho, o seu unigênito, o seu único Filho nesta terra, que foi Jesus, ele não veio para revogar nenhuma lei. Ele veio para testificar. E nós, aqueles que ainda são criatura, porque foram criados por Deus, passam a ser filhos quando aceitam Jesus e tornam-se filho. E o que era erva torna-se herança, parte da herança do reino dos céus. Então deixou de ser erva daninha para ser enxertado na videira verdadeira. Eu sou gentil. Mas e aquele que nasceu judeu? Aquele que nasceu judeu já faz parte da árvore genealógica. Também terá sua correção se não andar nos caminhos certos do Senhor. No livro de Mateus 18, o maior no reino dos céus. Tem muita gente brincando aí,
de ser o maioral, que acha que conhece tudo da palavra de Deus e está, na verdade, rasgando a Bíblia. E tem também aqueles filhos rebeldes, filhos de pastores, filhos de empresários, filhos de todos os outros ambientes que rasgam a Bíblia ou devoram ela ou riscam ela. Soberba, arrogância, na verdade, não está sendo nem um pouco humilde para admitir que está no pecado e que não aceita a palavra sagrada de Deus. No livro de Mateus, capítulo 18, ele fala aqui, né? Jesus diz assim, no versículo 2 e diante, e Jesus vou ler do 1. Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Queridos, ou a gente se purifica, renuncia a pecado, e aqui na palavra de Deus, não é só na época da lei, que é o Antigo Testamento, mas que é o Novo Testamento. Ele testifica, Jesus fala, né, sobre todos os pecados. Ele fala do que entra e o que não entra no céu. E se você for lá para o livro de Apocalipse, você vai também compreender quem não herdará o reino dos céus. Tem até uma brincadeira aí, né, de algum canal que diz, não entrarás no reino dos céus. Não brinca não. Não brinca, porque todos aqueles que brincaram com a palavra sagrada, todos aqueles que brincaram com Deus, sofreram sérias consequências. Você não tem ideia do que é uma chamada de Deus pela dor. Por ora, muitos aí, desviados, desvirtuados da fé, estão sendo chamados pelo amor. Pelo amor? Pelo amor. Ah, mas e quando se fala que são homofóbicos e tudo mais? Estão sendo chamados pelo amor também. Porque a palavra de Deus nos ensina. E Jesus, quando andou nessa terra, ele disse, né? Eu amo o pecador, mas eu abomino o pecado, né? Então ele está dizendo o seguinte, você que não está bem, que você mesmo não conseguindo se livrar dos pecados da tua carne, para você matar esse pecado, é só renunciando e afastando-se. E aquilo que te faz mal, fuja da aparência do mal e o mal fugirá de vós. Se tu não fizerdes isso, tu não terás a salvação. E a questão do inferno em si, ele existe. Sim, ele existe, está aqui. E se eu creio em Deus, se isso aqui para mim é verdade, eu não posso considerar que Jesus, quando veio, agora a gente vive na graça, ninguém mais vai deixar de ser salvo. Não é assim não é assim, tá? Jesus veio para nos ensinar que nós precisamos vencer o pecado, porque ele venceu também, né? Ele foi provado nesta terra porque ele veio como homem. Então, siga o exemplo de Jesus. Siga e seja aquela alma pecadora que vivia na lama, mas que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aonde as tuas roupas, que eram lama e imundas e fétidas, passaram a ser alvas, mais alvas do que a neve. Aceite Jesus. Deixa ele transformar a tua vida. Deixa ele fazer a obra em ti, que o Pai Celestial derramará bênçãos e muitas coisas vão acontecer sobre a tua vida. Aconteceu sobre a minha, ainda está acontecendo, e todo dia é uma guerra. É isso mesmo. E a gente precisa perseverar. E é o que eu trago essa palavra para você. Tema ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Coloca Ele no trono e Ele honrará contigo.
contigo.